esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Glória e louvor, glória e louvor, glória e louvor a vós, ó Cristo. Vamos fazer um esforço para vencer agora a distração, a inquietação nossa. Vamos rezar no íntimo do coração, pedindo que o Espírito Santo venha em socorro de cada um de nós, nos ajudar, esclarecer para nós tudo o que essa palavra hoje nos diz. Invoquemos o auxílio do Espírito. Só Ele pode nos fazer compreender toda a verdade da palavra. Amém. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos caminhando para celebrar a Páscoa. Hoje, já na metade do caminho. Daqui um pouco nós estaremos celebrando o Domingo de Ramos e iniciando a Semana Santa. Nesse caminho de preparação para a Páscoa, o Senhor vai dando-nos, vai cuidando de nós e ajudando cada um a preparar a Páscoa de tal forma que a Páscoa não seja somente a morte e ressurreição de Jesus há 2000 anos atrás, mas que a Páscoa de Jesus seja a nossa Páscoa. Que a Páscoa de Jesus seja a nossa passagem do pecado para a graça, da dor para a consolação. Que a Páscoa de Jesus seja uma passagem transbordante de redenção na vida de cada um de nós. É um absurdo, é uma aberração na fé, um católico que faz a quaresma, deixa de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa, achando que isso vai fazê-lo purificar, e depois na Semana Santa ele viaja para a praia, para a roça, para a chácara, para Caldas Novas,
e passa a Semana Santa como um pagão, comendo e bebendo como se a Páscoa de Jesus fosse aquilo que o mundo oferece. Isso já dá para nós a dica de que a Quaresma não é um tempo de mortificação da carne, só para ficar livre de alguma coisa ruim e receber umas bênçãos de Deus, não. A Quaresma é a preparação para a nossa celebração da Páscoa do Senhor. Portanto, se organize e se planeje para que você viva a Páscoa como um grande momento de Deus na sua vida. A palavra de Deus hoje trata para nós de um assunto muito, mas muito difícil de ser mexido em nós, que é como corrigir na mente da gente ideias, compreensões erradas sobre Deus e sobre a forma com que Deus age em nossa vida. Olha, é muito mais fácil lidar com uma pessoa pagã de tudo, que nunca ouviu falar nadinha de Deus, de religião nenhuma, do que com uma pessoa que recebeu uma formação deformada. Uma pessoa que foi doutrinada de forma errada. E a falsa doutrina que hoje Jesus corrige em nós, ela está muito atual. Antes da Bíblia, antes de Deus começar a inspirar a Bíblia, o povo era guiado por algumas situações imprevisíveis, que ninguém poderia saber de verdade, se era verdade ou se não era. Deus falava com o povo através dos fenômenos da natureza, do trovão, a primeira leitura e a segunda leitura. Deus falava através da nuvem, de uma sarça, de um fogo ardente, de uma nuvem, de uma rocha brotando água, de um bando de codorna que caía no acampamento, de maná que chovia. Deus falava através dos fenômenos da natureza. A Bíblia, ela dá um passo à frente. Chega um certo momento que Deus percebe que nós precisamos ter um pouco mais de segurança nesse caminho, que nós não podemos ficar vulneráveis, de tal forma que qualquer um sai daqui, vai na moita e volta falando alguma maluquice. Deus quer que a gente experimente uma consolação, uma segurança mais firme. Deus começou a falar para nós e falar conosco através da sua palavra. Escolheu homens, mulheres, os instruiu, como a primeira leitura Moisés. O próprio Moisés duvida: Senhor, como é que eu vou dizer para o povo que o Senhor me mandou? Como é que é seu nome? Deus começa a se manifestar de forma agora um pouco mais precisa. Só que aquela forma ignorante de entender Deus de antes da Bíblia continua até hoje. Pegue comigo o Evangelho. Vamos lá. Número 6 do seu folheto. Lucas, capítulo 13, versículo 1 até o 9. Jesus está lá, pregando, anunciando a boa nova, falando da ação de Deus na história, do projeto de salvação de Deus para todo mundo, da misericórdia de Deus. Chega uns camaradas, interrompe Jesus na pregação e fala: pera lá, o senhor está empolgado fazendo essa pregação aí, só que tem umas coisas acontecendo que o senhor não está por dentro delas. Que explicação que o senhor dá para essas coisas que o senhor não está nem sabendo? Vamos ver? Naquele tempo, crianças, vamos crianças. Naquele tempo, vieram algumas pessoas, trazendo notícias a Jesus, a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, leia, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Irmãs e irmãos, eu vou pegar muito pesado hoje, pode?
Deve. Os galileus que Pilatos tinha mandado matar, misturando o sangue dele com o sangue dos sacrifícios. O que é isso? Os galileus é uma turma que sai lá do norte do país, como alguém sai lá de Porongatu e vir para Goiânia. Vem lá para Trindade, para o Divino Pai Eterno. Vem uma turma de gente, trazendo o dízimo, a oferta, um cabrito, um carneiro, um bezerro. Chegava lá em Jerusalém, esses homens que moravam mais longe do templo de Jerusalém, eles não chegavam e entravam no templo e vinham aqui fazer a oferenda deles, não. Essa oferenda que eles traziam, primeiro ela era preparada um pouco do lado de fora, na parte mais externa do templo. Tinha um grande curral de pedra, próximo da esplanada do templo, no altar. As pessoas vinham com os animais que elas traziam, o cabrito, o carneiro, o bezerro. Pegava esse animal, trazia para esse curral. O sacerdote verificava se era um animal que tinha condições de ser oferecido ou não. Aí o sacerdote ajudava quem trazia a oferenda a cortar a veia dele, tirava um pouco de sangue, matava, abria o animal, pegava um pedaço da carne e com um pouco de sangue, trazia essa oferenda e entregava para o sacerdote. O sacerdote punha as oferendas diante do altar, o dízimo, as ofertas de ação de graças, os pedidos de perdão diante do altar. Vinha aqui em cima do altar, que era uma grande pedra, uma fornalha gigantesca, punha o pedaço da carne para queimar sobre o altar, aquele sangue que tirou da veia, borrifava sobre o altar, borrifava sobre as oferendas. Depois o sacerdote borrifava aquele sangue sobre os próprios que traziam a oferenda e mandava embora. Então, eles estão lá na maior piedade, na maior devoção, matando o cabrito, o carneiro, o bezerro para oferecer a Deus. E Herodes manda matar a eles e mistura o sangue deles dentro da ala dos sacrifícios com o sangue dos animais. O povo logo falava: nó, uma tragédia desse tamanho é castigo demais. O que esses caras fez para Deus mandar uma tragédia desse tamanho para eles? De vez em quando acontece uma tragédia aí, numa igreja que desaba o telhado, hora ou outra acontece isso. Na internet tem a notícia e logo depois os comentários. É muito bom você entender a opinião do mundo a partir daqueles comentários idiotas. É impressionante como tem gente besta e idiota no mundo com aqueles comentários que se faz na internet. É assustador, inclusive. Aí vem os comentários: se fosse crente não acontecia isso, se fosse católico não acontecia isso, se estivesse indo para a igreja certa, Deus não tinha deixado cair o telhado. A interpretação nossa de que a tragédia, a maldição, a desgraça, o terremoto, a tsunami, a tempestade, caiu na vida de alguém que Deus quis que caísse. Essa interpretação, ela é absolutamente contra o Evangelho de Jesus. Você pode até dizer para mim: padre, mas eu posso pegar um punhado de passagem na Bíblia que fala, a própria Bíblia falando que Deus manda trem assim. E eu vou dizer para você vai assustar. Eu vou dizer: olha, tem muita passagem na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, que sugere isso mesmo. Mas se você pegar Jesus e os ensinamentos de Jesus, você vai mudar de opinião. Embora esteja na Bíblia, você vai dizer: opa, tem um raciocínio límpido de Jesus que corrige essa doutrina errada sobre Deus. Vocês estão me entendendo, igreja? Por que é que Deus deixa acontecer coisas ruins com gente que parece boa?
Essa pergunta, em si, ela já é estúpida. Porque parece que Deus está lá com controle remoto, igual o menino brincando. Agora vai ser praga sobre esses aqui, vai ser seca sobre esse país, vai ser uma tsunami sobre esse, uma catástrofe ali, vai ser bênção para esses aqui ficar rico. Parece que Deus está brincando de videogame. É um raciocínio estúpido, ingênuo. Desculpe a grosseria da expressão. É um raciocínio burro. Não combina com Jesus. Jesus, o Senhor está falando do amor, da misericórdia de Deus, do perdão. E como é que pode Deus deixar Herodes matar e misturar, Pilatos matar e misturar o sangue dos próprios peregrinos que vieram a Jerusalém com o sangue dos animais? Como é que o Senhor explica isso? A explicação comum que todo mundo dava é: Deus deixou acontecer isso porque eles pecaram. Vamos ver a resposta de Jesus. Leia comigo. Versículo 2. Toda a igreja, bem acordados. Jesus lhes respondeu. Leia. Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Continua. Eu vos digo que não. Para lá. Está vendo Jesus corrigindo? Você pensa que isso aconteceu com eles porque eram mais pecadores? Eu digo para você que não. Jesus. Aí Jesus volta para eles que estão dando a notícia da tragédia e fala o seguinte, leia: mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. A língua portuguesa, ela tem uns limites que é difícil traduzir a Bíblia de uma maneira muito próxima do sentimento da Bíblia. Do jeito que está essa tradução, parece que Jesus concorda com aquela doutrina, dizendo: vocês vão morrer do mesmo jeito. Mas ele mesmo vai corrigir agora. Vamos ver? Aí ele conta outra historinha, outra tragédia. Leia comigo. Versículo 4. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Brada. Eu vos digo que não. O que é isso? Lá perto de Jerusalém, crianças, perto de Jerusalém, bem encostado na cidade, tem um poço, a piscina de Siloé. Essa piscina era considerada um lugar de milagres. Tinha uma torre chamada Torre de Siloé, um personagem importante da Bíblia, a torre erguida em homenagem como poço. Estão lá aquele tanto de peregrinos que foram lá na piscina para rezar, para pedir um milagre. Estão lá na sombra da torre. Eu tenho certeza que a hora que eu chegar tocar aquela água, Deus vai me curar, vai me libertar da lepra, das doenças que eu tenho, da dor que eu tenho. E de repente eu estou lá todo piedoso, confiando em Deus, e a torre vem e pá, mata 18. Aí Jesus fala: vocês pensam que isso aconteceu com eles porque eles eram mais pecadores do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu digo para vocês que não. E ele diz a mesma coisa. Mas, leia: mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Irmãs e irmãos, qual é a maneira que o cristão deve olhar para a tragédia, as fatalidades, esses acontecimentos que a gente queria nem presenciar, que a gente tem dó que as crianças vejam, como um terremoto, não é? Uma calamidade de fome, a coisa horrorosa que está aí, o mosquito da dengue, da zika e do chikungunya, não é? Como interpretar isso? Olha, eu tenho consciência
que o que eu estou falando não é novidade. O Evangelho tem isso 2000 anos atrás, essa interpretação. Mas eu vou apelar muito. Eu vou usar uma palavra muito dura, muito severa, para que o Espírito Santo corrija as ideias erradas que nós temos em nós sobre Deus. Agora lá na África, a gente diante daquela calamidade, daquela pobreza, vocês imaginam uma cidade com 130 mil habitantes, sem energia elétrica, sem água encanada, sem esgoto, sem transporte. Imagine uma cidade onde as crianças tomam uma refeição por dia, uma vez só. Já pensou nós gordinhos comendo só uma vez por dia? Uma refeição por dia. Dos irmãos que estavam na missão, uma hora ou outra alguém chegava em mim chorando e falava assim: padre, é triste demais, padre. Olha o que dos missionários a gente ouvia. Olha o absurdo. Por que Deus deixa chegar a isso aqui? E eu ficava nervoso demais da conta, porque Deus não deixou chegar até aqui. Na verdade, não se assustem com o que eu vou falar. Aquela situação de caos que está lá não chegou a ficar daquele modo, não é nem porque Deus deixou e nem porque o capeta quis, mas porque o egoísmo humano faz a gente construir realidades horrorosas. Essa semana aqui em Goiás, um pastor, um prefeito que é evangélico, decretou um dia de jejum para o mosquito da dengue afastar da cidade. E a interpretação que o povo faz é a explicação mais fácil para um político, e se for político e pastor ou padre, aí melhor ainda, que você olha a bagunça que está na cidade e fala: não, a situação aqui dá desse jeito, porque esse povo daqui não serve a Deus. Eles lavam as mãos e dizem: isso não é coisa nossa, vocês é que pecam, a desgraça vem. Está entendendo o perigo do raciocínio? Quando nós terceirizamos a responsabilidade, não se assustem com o que eu vou falar, para o diabo ou para o capeta, fica ótimo para nós e principalmente para quem manda em nós e no imposto nosso. Entendeu, gente? A dengue está do jeito que está, a situação do Zika vírus está do jeito que está, não é porque o capeta quer, porque alguém pecou, não. O pecado que existe aí é que nós somos um povo mal educados. Nós somos desrespeitosos com a nossa vida, com o nosso quintal, com o nosso lixo. Nós somos um povo mal educado, nós não respeitamos a nossa vida, nós não respeitamos o nosso vizinho, nós não zelamos do nosso lixo e jogamos ele no lote baldio. O problema é nosso, não é porque Deus quer, não é desgraça que Deus mandou, é situação de sofrimento que nós construímos com as nossas próprias mãos. Então, quando a gente olha para as notícias da tragédia, bom, um terremoto não acontece porque Deus quer. Os cientistas falam que o terremoto existe porque as placas da terra estão em movimentação. É um fenômeno naturalíssimo. Quando a gente vê uma tragédia acontecer, o que nós temos que perguntar é: primeiro, presta atenção, quando você vê amanhã uma notícia horrorosa na televisão de uma tragédia, de um acidente, de uma fatalidade, a primeira coisa que você vai pensar é: se tivesse acontecido comigo, eu teria condições de prestar conta a Deus da vida que Ele me deu? Não fique julgando quem foi vítima da tragédia. Põe-se na cena da tragédia e faça a seguinte pergunta: se fosse comigo, eu estava pronto para prestar contas a Deus da minha vida? Segundo,
você vai ouvir a notícia da tragédia a partir de hoje e você vai fazer outra pergunta. A primeira é: se fosse comigo, eu estava em condições de prestar contas a Deus? A segunda pergunta é: já que aconteceu isso, o que é que nós podemos fazer para evitar tragédias maiores na próxima? O que nós podemos fazer para diminuir o sofrimento das pessoas vítimas dessas situações? Eu assisti com lágrimas, um documentário sobre uma jovem de 17 anos que foi violentada, estuprada por um grupo de homens dentro de um ônibus na Índia, que provocou uma grande revolução na Índia. Vale a pena vocês pegarem na internet. Os dados da violência contra os jovens, da violência contra a mulher no mundo é uma coisa pavorosa. Da população viva nos Estados Unidos hoje, a maior potência protestante do mundo, da população viva nos Estados Unidos hoje, 17 milhões de mulheres se declaram vítimas de violência sexual dentro de casa. E sabe qual a explicação que o povo dá? Não, foi violentada porque anda com roupa imoral. Isso não é resposta de cristão. O fulano estava, o filho da vizinha minha, da minha amiga, ou de alguém que está aqui na igreja, foi assassinado. Ah, padre, mas se estava 2 da manhã num lugar desse, é porque não é boa coisa, tem que levar isso mesmo. Padre, se fosse gente boa, estava dentro da igreja. É muito simples a gente fazer um atalho desse e lavar as mãos igual Pilatos, dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Esse raciocínio estúpido de que a tragédia é porque Deus mandou para castigar, a tragédia é porque o capeta tomou conta. Jesus fala: vocês pensam que são mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Mas se vocês não se converterem, vocês vão ter o mesmo fim. Aí Jesus conta uma historinha muito boa para as crianças. Tomem lá comigo. Versículo 6. Jesus conta uma parábola. Criançada, pegue comigo. Pai, mãe, ajuda a sua criança a acompanhar essa historinha, que ela é ótima para vocês educarem seus filhos. Olha que coisa linda. Toda a igreja comigo, versículo 6. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Então, tinha uma lavoura bem grande. A lavoura de quê? De uva. E no meio da lavoura de uva tinha um pé de quê? Figueira. De figueira, um pé de figo. Esse figo que nós usamos para fazer doce aqui. E que lá na terra de Jesus eles comem ele maduro, ou ele maduro e põe para secar. Ele seca e vira fruta em passas para comer no tempo do inverno pesado. E é uma delícia. Então tem uma roça de uva e um pé diferente de plantação no meio, um pé de figo. Continua. Foi até ela, o pé de figueira, procurar figos e não encontrou. Primeira coisa, foi no pé de figueira procurar figo. Ainda bem. Não foi no pé de figo procurar uva, e não foi no pé de uva procurar figo. Aqui é para você já começar a se prevenir e não começar a dizer que Deus entra na sua vida para pedir coisa de você que você não dá conta. Mentira. A sua missão de esposa, de esposo, de pai e mãe, de filho, se você recebeu essa missão, Deus procura em você os frutos próprios de um esposo, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Tá claro? Tá claro? Ei, igreja, vocês estão meio adormecidos hoje. Tá claro? Está. Então, certo homem
tinha uma figueira plantada no meio da vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Versículo 7. Tome comigo. Então disse ao vinhateiro, o peão que trabalhava na roça. O dono da roça falou para o peão, para o vinhateiro. Leia, todo mundo. Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Continua. Porque ela está inutilizando a terra. Por que está ela inutilizando a terra? Domingo passado eu falei. Várias vezes. Fazem 3 anos que Jesus foi batizado e fundou a igreja e está pregando o evangelho com os apóstolos, com os discípulos, não é? Ele está viajando para Jerusalém anunciando que ele vai morrer na cruz. Ele está no final de 3 anos de caminhada com os discípulos. Essa historinha que ele conta, os discípulos entendem e vestem a carapuça. Portanto, o homem que tem uma roça, uma lavoura de uva, plantado um figo no meio dela, é o divino Pai Eterno. O peão que toma conta da roça é Jesus. E a roça somos nós. Pés de uva, pés de figo, pé de jurubeba, pé de jiló, não é? Pé de cana. Tem pé de cana também na roça. Vamos lá. O dono da roça chega e fala, olha, fazem 3 anos que eu venho aqui procurar figo e nada encontro. Corta. Essa palavra de Deus vai fazer agora para nós umas perguntas muito difíceis. Pode fazer? Pode. Nesses últimos 3 anos, você tem produzido algum fruto para Deus? Como esposa, como esposo, como pai, como mãe, no seu trabalho, na sua igreja, você tem produzido frutos? Se não, você está na hora de ser o quê? Cortado. Jesus conta a história e fala que o dono da roça diz que ela está fazendo o quê com a terra? Você está inutilizando sua casa, sua cama, seu quarto. Você é um inútil. O banco na igreja, produza frutos, senão nós somos um bando de inúteis. Mas aí acontece uma coisa extraordinária. Leia comigo. Tome lá. Crianças, meninada hoje está inquieta, né? Mas não desespera a meninada não. Olha que coisa linda para você que é pai, para você que é mãe de uma criança, o que vai acontecer agora no Evangelho. Quando o dono da roça fala, eu venho procurar frutos nessa figueira e nada encontro, corta. Olha o que o peão fala. Versículo 8, leia. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda para lá. Por que a tragédia aconteceu com outro e não aconteceu comigo? Eu sou uma árvore inútil, que não está produzindo frutos. Pode ser que a tragédia não aconteceu comigo exatamente porque Deus está dando um tempinho para ver se eu volte a produzir frutos. Entendeu o raciocínio? O peão intercede pelo pé de figo, dizendo para o dono da roça, Senhor, deixa a figueira ainda esse ano. E aí ele se oferece para cuidar dela. Leia comigo. Leia. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Leia. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Olhe para cá. Crianças, olhem para cá. Você imagina isso aqui, um pé de figo. Não está dando fruto. O resto é tudo pé de uva.
Aí Jesus chega no Divino Pai Eterno e fala para ele: Pai, não vou cortar não, me dá um tempo. Eu vou cavar em volta dela. Vou cavar. E colocar o quê? E colocar adubo. Isso aqui é uma oração de Jesus dirigindo ao Pai Eterno, intercedendo por você, pedindo mais um tempo de vida para você. Entendeu? Entendeu? Reage, igreja. Entendeu? Com que é que Jesus cava? Crianças, para que é que a gente cava no pé da planta e da árvore? Para que a gente cava? Meninada de hoje não entende nada de terra. De tablet, entende tudo. Mas de terra, não pergunta, que eles não entendem. Porque hoje não tem mais terra nem no cemitério. Chega lá, é caixote de cimento, põe lá o defunto no cimento. Antigamente entendia da terra do 7 palmos, a terra debaixo da unha. Hoje a meninada não tem terra debaixo da unha, nem terra no cemitério. Não é? Infelizmente. Não entendem nada de natureza. Para que é que a gente, os adultos, para que é que a gente cava ao redor da planta? Para quando chover, a água não escorrer para longe e a água penetrar, descer para a raiz. Põe o adubo, quando rega, o adubo nutriente vai descer para a raiz. Entenderam, crianças? Cuida dele, porque tem muito menino distraído com a criança aqui e não tá prestando atenção na palavra. Pega ele no colo. Eu quero muito que as crianças entendam essa palavra. Crianças, com que é que o seu pai e a sua mãe cava ao redor de vocês para vocês produzirem frutos? Com as broncas, com os puxão de orelha, com os ensinos, na sala de aula, aqui na igreja. A palavra de Jesus, a palavra de Deus proclamada e pregada, o sermão que eu estou fazendo agora, a homilia, a pregação, é Deus cavando o chão duro do coração de cada um de nós. Cavando, amolecendo essa terra dura. É a palavra que faz isso. Para isso que a gente vai na igreja. Para isso que é chato aguentar uma pregação. Porque pregação é mexer no chão duro do coração da gente. No chão duro da mente, adormecida pelas falsas doutrinas, pela alienação, pela compreensão errada dos fatos da vida. A palavra, ela cava. A pregação, ela cava. Por isso é que primeiro tem a pregação, que cava, e depois tem a Eucaristia, que é o... Nossa Senhora, que igreja distraída. Divino Pai Eterno, me ajuda. A palavra cava, e a Eucaristia é o... A Eucaristia é o adubo. O batismo é o adubo. O sacramento do crisma é o adubo. O sacramento da confissão, o sacramento do matrimônio, são as formas que Jesus aduba a vida da gente. Nós estamos agora cavando o chão duro. Daqui um pouco Jesus vai adubar com o seu corpo, vai regar a nossa vida com o seu sangue. Agora só que tem um problema grave. Você acredita nisso? Você acredita que a palavra de Deus está cavando o chão duro do seu coração, da sua vida, da sua alma, do seu casamento, da sua família, da sua profissão, da sua fé? Você acredita nisso? Você acredita que Jesus vai adubar e regar a sua vida com seu corpo e sangue? Você acredita nisso? Só que você se prepara, porque eu vou apelar feio agora, pode? Se você acredita nessas duas verdades da fé, que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele intercede junto do Pai por você, pede um tempo de vida para te ajudar e te cuidar,
e zelar para que você volte a produzir frutos. Só que tem um problema sério. Olhe para cá, vou apelar. Vou fazer um gesto extravagante. A partir de hoje, acabaram as suas desculpas dizendo: eu sou um pezinho ruim, não valho nada, não presto para nada, um pezinho de figo ruim, não dou fruto nenhum, só dei umas 2 florzinhas até hoje, não produzo nada, porque meu pai não cuidou de mim, minha mãe nunca me amou, meu pai, minha avó nunca prestou, o padre nunca cuidou de mim. Acabaram essas desculpas, acabaram. Eu sou ruim desse tanto porque eu não valho nada, porque meu pai não prestava, minha mãe não prestava, eu vim de uma família assim, de um marido que não vale nada, acabaram. A partir de hoje, você pode ser o trem ruim, do tanto que você for, mas se você deixar Jesus cavar ao seu redor e adubar com o corpo e sangue dele, levanta a sua mão para o céu. Se você acreditar e aceitar Jesus cuidar de você, a partir de hoje, você pode ser a árvorezinha mais perrengue e ruim, que a partir de hoje você vai produzir os melhores e mais saborosos frutos. Estenda sua mão aqui para a cruz. Diga comigo: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé, no poder dessa palavra, cava Jesus, amolece Jesus, o chão duro, do meu coração, da minha alma, do meu espírito, da minha mente, o chão duro da minha vida, amolece Jesus, e por seu sangue, por seu corpo, pelos divinos sacramentos, vem adubar minha vida. A partir de hoje, eu não tenho mais outro caminho senão produzir frutos e bons frutos, porque o Senhor cuida de mim. Põe a mão no seu coração. Fale para Jesus que você precisa do cuidado dele, do amor dele, da misericórdia dele. Fale para Jesus para arrancar tudo quanto é pedra dura, torrão duro, que não deixa seu coração, sua alma, seu espírito ser uma árvore que produz frutos bons. Fale para Jesus. Abra seu coração a Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra,
aguado, frio e sem vida, aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Deixa o folheto no banco. Estenda as duas mãos aqui para a cruz de Jesus. Estenda as mãos. Crianças, vocês também, criançada. Você vai conversar agora com Jesus como uma árvore, com os galhos levantados para o céu, esperando o sol, o vento, a chuva do céu. Uma árvore que depende do céu, do vento, da chuva, do sol. Erga suas mãos aqui para a cruz. Reze comigo, ou se preferir, reze do seu jeito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, diante da sua palavra, diante da sua palavra, da sua cruz, hoje eu apresento a minha vida, disposto a aceitar que o Senhor cuide de mim. Eu te peço, Jesus, por sua palavra, venha amolecer a dureza do chão da minha vida, tudo que endureceu meu coração, a minha mente, tudo que me fez uma árvore fechada, infrutífera, inútil. Senhor, eu te peço, cura-me de tudo que me torna uma planta inútil na lavoura de Deus nesse mundo. Jesus, cava e aduba minha vida, e devolve para mim a alegria de brotar, de florir, de produzir frutos e ser uma bênção no mundo, uma bênção na minha família, no meu trabalho, na sociedade, na igreja. Devolve para mim a graça de ser uma árvore de frutos abençoados, que vence todas as tragédias, todas as fatalidades, todas as tristezas do mundo. Faz de mim uma árvore de bênção. Segure a sua mão erguida, erga mais a sua mão. Peça a Jesus as bênçãos que você precisa para ser essa árvore de bênção, uma plantação de bênção de Deus na sua escola, na sua família, na sua igreja. Fale para Jesus, peça o cuidado de Jesus na sua vida. Lava, purifica e restaura-me de novo. Canta. Lava, purifica, canta. E restaura-me. Erga as mãos e canta. Tu és, serás o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Derrama sobre nós, derrama sobre nós a água do amor. Espírito de Deus, nosso Senhor Jesus, manda teu Espírito. Jesus, a igreja, manda teu Espírito para
Põe a mão no coração. Solte a voz e canta de novo. Jesus, a igreja. Teu Espírito para transformar meu coração. Comece a louvar Jesus, agradecer a Jesus por restaurar a sua vida, restaurar a sua alegria de ser uma plantação de Deus. Comece a louvar o Senhor, agradeça ao Senhor. Crianças, vocês também, louvem o Senhor. A partir de hoje, tudo vai ser novo, porque o cuidado de Jesus começou, a intercessão de Jesus, a mão de Jesus está cuidando de você. Louve a Jesus, agradeça a Jesus. Obrigado, Senhor, te louvamos, te glorificamos. Tu és o Deus que cuida de nós, não és o Deus que manda desgraça, tragédia, mas que cuida de nós, mesmo em nosso maior pecado. O Senhor não nos abandona, mas nos ama e nos resgata para o Pai. Obrigado, Jesus. O Senhor me resgatou da condenação da morte e me devolveu para o Pai como uma árvore bendita que produz frutos. Obrigado, Jesus. A igreja que der conta, diga amém. 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 Amém.